Paz do Senhor, irmãos e irmãs. Se você tem um chamado de Deus na sua vida, uma promessa de ser um pregador ou pregadora, ou até mesmo se você já tem um ministério, leve o seu ministério a sério, venha se capacitar ainda mais na palavra de Deus e aprender os detalhes das Escrituras, os mapas das cidades da Bíblia, os costumes e culturas típicas daquela época e muito mais. Acesse o nosso site que está na descrição e conheça o nosso treinamento, que irá fazer você se aprofundar ainda mais nos textos bíblicos. Capítulo 19, do 28 até o 38, o texto que vamos nos embasar para a ministração da palavra de Deus nesta manhã. Cumprimentando também pastor Jairinho, pastora Cassiane, amigos, onde sempre estou ministrando a palavra de Deus. Apóstolo, eles têm um culto de terça-feira em Nova Iguaçu que é um abalo. Você vê as fotos, né? É um abalo, multidão de gente, 3 horários nas terças-feiras. Se você ainda não conhece esse trabalho, você precisa ir a Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, para conhecer lá na igreja Assembleia de Deus de Madureira. Pastora Cassiane é a primeira pastora ungida da Assembleia de Deus, não é isso, pastora? É bênção demais, né? Glória a Deus pela vida de vocês. Deus abençoe. Você achou o texto? Assim está escrito: 2000 anos a idade do texto que vamos ler, escrito originalmente na língua grega, nunca escrito em hebraico. Lucas, assim como Mateus e Marcos, compõem os 3 evangelhos de sinopse. Ou seja, Mateus, Marcos e Lucas falam quase a mesma coisa. O único evangelho diferente dos 3 é o evangelho de João, que na grande verdade é a artéria principal da filosofia cristã, do pensamento cristão. Lucas não viu nada do que escreveu, porque Lucas se converteu muitos anos depois de Jesus ter ressuscitado. Porém, Lucas era moço, era o Eliseu do apóstolo Paulo. Então, sendo assim, o evangelho da autoria de Lucas é o evangelho que foi contado por tradição oral, falado de um para o outro. Isso não quer dizer que não seja de boa aceitação o que está escrito, porque mesmo sendo de tradição oral, é verdade, porque o evangelho de Marcos e de Mateus confirmam o que Lucas escreve. Lucas também é privilegiado por ser o único homem na história da humanidade, único homem na história da humanidade, autor de um texto sagrado na Bíblia. Todos os outros autores são judeus, o único não judeu é Lucas. O texto que vamos nos embasar são 10 versículos do 19º capítulo do Evangelho de Lucas, do 28 até o 38. Quem encontrou, diga glória a Deus. Assim está escrito: ora, dito essas coisas, prosseguiu Jesus, subindo para Jerusalém. E aconteceu que, ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto do Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia adiante, e ali, ao entrar, achareis preso um jumentinho, que jamais homem algum montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar: por que o soltais? Respondereis: porque o Senhor precisa dele. E indo aqueles que foram mandados,
acharam segundo lhes dissera Jesus. E quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhes disseram: por que o soltais? Então lhes respondeu: porque o Senhor precisa dele. Então trouxeram e pondo suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. E indo eles, estendiam as suas vestes no chão. E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, e diziam: bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória a Deus nas maiores alturas. A vida humana está envolta a uma névoa de indagações e de questionamentos. Nós essencialmente precisamos de perguntas. São elas que irão nos conduzir ao propósito de Deus. Eu vi um sábio dizer que na vida as perguntas sempre serão mais importantes do que as respostas. Existe uma que a ciência ainda não conseguiu responder. Existe uma pergunta que muitos vão nascer, viver e morrer e não vão encontrar para ela uma resposta. Essa pergunta geralmente todos nós fazemos quando estamos passando por adversidade, principalmente. A pergunta que me refiro nesta manhã, começo de tarde, é a seguinte: qual é o propósito da minha existência? Quando a gente está triste, angustiado, desejando a morte, aí a gente fala algumas besteiras, como por exemplo: eu não pedi para nascer, eu não sei por que Deus permitiu que eu nascesse. A gente faz essas perguntas quando não existe mais lágrimas para chorar nos nossos olhos. Qual é o propósito principal, primordial da vida? Por que estamos nesse mundo? Se existe um outro mundo melhor do que esse? As religiões se esforçam para responder essa pergunta, mas a resposta delas só pode vir de uma boca, da boca daquele que tudo criou. Ele sabe qual é o propósito da vida. Alguém me disse: será que Deus não sabia que neste mundo teria dor e tristeza? Que Deus é esse improvável que cria o homem para sofrer? Afinal de contas, qual é a resposta? O propósito da vida é que todos os seres humanos, ouça o que eu vou dizer, todos os seres humanos, todos, nascem com uma missão. Quando você ainda era um objeto inerte no ventre da sua mãe, microscópico, sua mãe nem sabia que você existia e nem seu pai. Antes do médico descobrir se seria macho ou fêmea,
Antes de tudo isso, Deus havia lhe dado algo maior do que você, a missão que Ele colocou sobre a sua vida. Porque nasci porque tenho uma missão. Alguém me disse: todos os homens nascem com a missão? Eu disse: todos. E alguém disse: até Adolf Hitler. E eu disse: até Adolf Hitler. Porque até o mal Deus usa para cooperar com o seu propósito. Há uma lenda, ou uma parábola, ou uma história judaica antiga, que diz que um rei queria saber se o sucessor estava pronto para sentar no trono. E ele não sabia se aquele moço estava pronto. Então, olhe para mim. Então aquele rei contratou em secreto uma prostituta. E disse para ela assim: por 30 dias eu quero que você tente o meu sucessor, para mim saber se ele está pronto. E a prostituta foi e tentou aquele moço por 30 dias. Quando terminou os 30 dias, ela voltou e disse: o moço está preparado, porque há 30 dias que eu estou tentando ele, e ele não cede. Nós aprendemos assim, pastor Eliseu, que até o mal Deus usa para cumprir com os seus propósitos. Aleluia, aleluia. Alguém me pergunta para que Jesus veio ao mundo. De um modo geral, todos nós respondemos a mesma coisa. Jesus veio para o mundo para morrer na cruz do Calvário. E eu vou lhe dizer: é mesmo? Não sabia. O outro vai me responder: Jesus veio ao mundo para salvar a humanidade. Eu disse: uau, que profundo. Mas eu preciso lhe dizer uma coisa: morrer na cruz do Calvário foi só um detalhe. Salvar a humanidade é só um detalhe. Para que Jesus veio ao mundo? Jesus veio ao mundo para provar para a humanidade que o Deus da Bíblia não mente. Jesus veio ao mundo para provar para mim e para você que tudo que Deus fala, demore o tempo que for, aleluia, Ele vai cumprir à risca aquilo que Ele falar. Por isso que propositalmente, cada milagre, cada gesto que Jesus fazia, Ele falava para que se cumpra o que foi dito ao meu respeito, através dos profetas. O texto que nós estamos lendo, senhoras e senhores, é a narrativa da semana da crucifixão, da paixão. É o domingo que antecede o domingo da ressurreição. Olhe para mim, preste atenção. A mensagem vai começar em 20 minutos. Jesus estava no norte de Israel, lá nas terras da divisão com Tiro e Sidom, perto de Samaria. Já fazia ano que ele não colocava o pé em Jerusalém, porque os religiosos, donos de Jerusalém, diziam: aqui ele não prega. Se esse tal de Jesus aparecer aqui, nós vamos matar ele. E lá no norte, Jerusalém é no sul. Jesus olhou para os discípulos e disse assim: precisamos ir a Jerusalém. E aí os discípulos disseram: o senhor ficou doido? O senhor está doido? Ir para Jerusalém?
Se o senhor for para Jerusalém, vão te matar. Jesus disse: não quero saber, a gente tem que ir para Jerusalém. Mas se o senhor for, vão te perseguir, vão te apedrejar, vão te matar. E aí ele diz: é necessário que eu vá, para que se cumpra em mim o que fora dito pela boca dos profetas. E Jesus parte, atravessando todo o país, de norte para o sul. Essa trajetória ele não fez de camelo, não fez de avião, não fez de helicóptero, não fez de carro, não fez de charrete, não fez de carroça. Essa trajetória Jesus fez andando, de pé, dias andando, ele e os discípulos. Vem atravessando montanha, vale, rio, pedra, deserto. Vem quebrando todos os obstáculos e fronteiras, indo em direção para Jerusalém. Não tem nada que possa parar a ida de Jesus para Jerusalém. Por quê? Porque Jesus é guiado por um propósito, por uma missão que Deus colocou no coração dele. Deixa eu lhe explicar o que é uma missão. Eu fui pregar no sul fluminense, cidade chamada Volta Redonda. Alguém aqui conhece Volta Redonda? Volta Redonda é uma cidade que foi construída ao redor de uma siderúrgica chamada CSN, Companhia Siderúrgica Nacional. Ela é uma produtora de aço e ferro. Já foi uma das maiores do Brasil. Hoje não é mais. Eu estava no hotel quando o pastor da igreja foi me buscar. E eu conversando com ele, ele me disse que era da alta patente da CSN. Pastor Jairinho. Então, eu comecei a fazer várias perguntas para ele sobre aquela siderúrgica. Perguntei: de onde vem o minério que vocês usam para fazer o aço? Ele disse: o minério vem das montanhas mineiras, distante daqui. Mas eu continuei prosseguindo na pergunta, dizendo assim: e como esse minério é transportado? Vocês trazem esse minério como? Vem de caminhão? Vem de quê? Aí ele disse: a CSN construiu uma malha ferroviária e liga lá da montanha onde é extraído o minério até aqui dentro da siderúrgica. E eu estou falando de missão. Eu disse: então o minério é extraído e trazido por trem? Ele disse: é. Passando ainda pelos muros da empresa, vimos os vagões. Ele me disse: está vendo o vagão lá? Olha lá o vagão, olha lá. Eu disse: estou vendo. Então, cada vagão daquele traz 18 toneladas de minério. Cada vagão. Cada viagem, mais ou menos 300 vagões. Eu disse: para puxar? Aí ele falou: para puxar, está vendo ali? A locomotiva enorme. Ele disse: custa 20 milhões cada uma. Precisa de 5, 6 para puxar tudo. Eu disse: é muita força. Eu estou falando de missão. Alguém me entende? Diga amém. Eu disse: é muita força, não é? Essa locomotiva deve ter muita força. Ele disse: muita força. Porque quando ela embala, não tem nada que consegue parar ela. Eu disse: se alguém colocar uma pedra enorme no caminho, no trilho. Ele me disse: do jeito que ela vem, ela bate, quebra, amassa, arranha, mas não tem nada que faz ela sair daquele trilho. Eu disse: se alguém atravessar uma madeira bem grande no meio para tentar bloquear, ele disse: ó, ele bate na madeira, arrebenta tudo, mas não tem nada que faz aquela locomotiva parar.
para ela parar aqui dentro da siderúrgica? Aí ele disse, pastor Tino, ela começa a frear 50 quilômetros de distância para parar aqui dentro. Naquela hora, eu aprendi o que é o propósito de Deus na vida de uma pessoa. Já reparou? Quantas pedras já colocaram no seu caminho para você parar? Quantos tocos de madeira já atravessaram na sua vida e disseram assim: eu quero ver ela sair dessa, eu quero ver ele sair dessa. Quantas pessoas contaram que você ia descarrilhar do propósito de Deus, e mesmo em meio a tantos arranhões e amassados, você sobreviveu e está aqui, porque é forte o propósito que Deus tem na sua vida. Teve dia até que você pediu a morte. Teve dia até que você disse: eu não aguento mais, vou jogar tudo para cima, vou desaparecer, não quero mais saber de nada. Você dormiu na esperança de não acordar mais, acordou e está aqui, não sabe nem explicar como o vento passou. Porque aconteça o que acontecer, ninguém vai tirar você dos trilhos. Tem alguém que recebe o que eu estou falando aqui? Tem alguém que entende o que eu estou falando aqui? Só quem entende, abre a boca e dá um glória a Deus. Jesus estava determinado a ir a Jerusalém. Dias andando, de pé, calor causticante. Olhe para cá, a mensagem começa agora. Quando Jesus chega a 3 quilômetros de Jerusalém, ninguém desce para Jerusalém sobe, porque a cidade está numa montanha. Quando Jesus avista Jerusalém, 3 quilômetros de distância, Jesus para e diz: daqui para frente eu não vou mais. Simplesmente para e diz: daqui para frente eu não vou mais. Aí os discípulos dizem: espera aí, mestre, eu não estou te entendendo. A gente está viajando há dias andando, e agora que a gente está chegando, o senhor não quer mais ir? O senhor parou? Olhe para mim. Por que agora que a gente está chegando, o senhor para? Eu aprendi, sabe o que? Sabe o que eu aprendi com isso? Que quando as coisas estão andando na nossa vida, é porque a gente ainda está muito longe do propósito. E quando as coisas param, é porque nós estamos muito perto do objetivo. Tem alguém que está entendendo o que eu estou falando? Então recebe o que eu estou falando. Se existe algo na sua vida que está parado, estacionado, e o diabo está dizendo: está parado e não vai chegar onde você tem que chegar, o meu Senhor está descendo aqui através do Espírito Santo só para lhe dizer: está parado é porque falta pouco, e se falta pouco é porque está perto. Só aquele que acredita que pode levantar a mão e dar glória a Deus. Jesus para e diz: não vou mais. Quantos discípulos Jesus tem? Alguém pode me dizer bem forte? Eu não ouvi, mais forte um pouco. Não, desculpa, eu estou surdo, não ouvi. Quantos? 12? Não. Jesus tem um grupo de 500 discípulos. Jesus tem um grupo de 70 discípulos. Jesus tem um grupo de 12 discípulos. Um grupo de 3 e um grupo de 1. Os 500 discípulos são aqueles discípulos que não servem para nada, que ninguém sabe o que eles fizeram. A Bíblia só cita eles quando dizem que eles viram Jesus ressurreto. Essa é a maioria dos discípulos. Com todo o respeito que tenho pelos irmãos, mas a minha intenção é instigar você a despertar
Eu preciso lhe dizer que a maioria de nós aqui somos desses discípulos que ninguém sabe para que serve, que está aqui só para fazer contingente. Mas ainda existe um segundo grupo de discípulos. Esse tem uma missão. É um grupo de 70 discípulos, de 2 em 2, evangelizando e expulsando demônio. Acima do grupo de 70 discípulos, quem está me ouvindo diga amém. Acima do grupo de 70 discípulos existiu o grupo de 12. Esses têm nome e missão. Dentro do grupo de 12 existe o grupo de 3. No grupo de 3 existe o grupo de 1. É claro que esse 1 não é igual aos 500. Por quê? Porque os 500 são discípulos distantes. Esse 1 tem intimidade com Jesus. Quanto mais distante você está dele, mais tardia será a revelação. Quanto mais próximo você estiver dele, mais antecipada será a revelação. 4 pessoas entenderam. Um exemplo: última ceia. Quem está presente na última ceia? Os 500? Os 70? Os 12? Sim. Os 12 estão presentes na última ceia, fechado, porque Jesus vai dar uma revelação para eles. O que Jesus diz? Bate na mesa e diz: um de vós vai me trair. Ninguém sabia disso. Aí começa um a cotovelar o outro, dizer: é você, é você, é você, é você, é você, é você. Mas tinha um discípulo que era muito próximo de Jesus. A Bíblia diz que era o discípulo que Jesus amava, aquele que se deitava no peito do Senhor. Como ele é muito próximo, ele não precisa gritar, ele sussurra, encosta no peito de Jesus e pergunta: Senhor, por acaso o traidor sou eu? Olha a pergunta, veja a resposta: não. É revelação. Só que ele vai entregar uma revelação maior ainda. Não é você, mas eu vou te mostrar quem é na frente de todo mundo. Ninguém vai saber, você vai ser o primeiro a saber. Ele diz: aquele que eu vou dar o pão molhado. Jesus pega o pão e molha, dá para Judas e diz: vai fazer o que você tem que fazer. Todo mundo achou que Judas ia dar dinheiro para os pobres, mas João sabia que ele era o traidor. Por que ele sabia? Porque estava muito próximo de Jesus. Olhe para mim, olhe para cá, para baixo, e recebe o que eu vou falar. Quanto mais distante, mais demorado. Quanto mais perto, mais rápido na frente dos outros vai ser aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Jesus tem nessa ocasião 12 discípulos. Quantos? Eu não entendi, quantos? 12. Só que desses 12, ele escolhe 2. Chama os 2 e dá uma revelação para esses 2. Se ele tem 12, por que ele chama 2? Porque isso daqui é a repetição de uma história antiga. Quando Moisés, olhe para mim, sem movimento. Quando Moisés, a 3 quilômetros da divisa do país, ele enxerga Canaã. Quando Moisés enxerga Canaã, que é o propósito de Deus, Moisés vai e chama 12 espias. Pega os 12 e manda eles espiar o propósito. Só que dos 12, 10 volta dizendo não, mas 2 voltam dizendo sim.
Josué e Calebe. Então aprende a fazer conta. Está me ouvindo ou não? Aprende a fazer conta. Cada 12 pessoas ao seu redor, só 2 vão acreditar naquilo que Deus tem na sua vida. 10 não vão acreditar. Jesus sabia da falha de Moisés, então Jesus não vai fazer o que Moisés fez. Jesus sabia que 10 daqueles discípulos não iam acreditar no que ele falou, então ele chamou 2. Todo mundo tem o seu Josué e Calebe. Ele existe, está perto de você. São 2 pessoas que vão acreditar em você até na maior adversidade dessa vida. Vão acreditar em você e no propósito que Deus tem na sua vida também. Os 2 chegam perto de Jesus e Jesus diz para eles assim: 1,7 quilômetros aqui na frente vai ter uma aldeiazinha, uma vilinha. Quando você chegar lá, vai ter um jumentinho. Não é um jumento não, não é um cavalo não, é um jumentinho. Diga bem forte, eu não ouvi ainda, vai ter um jumentinho. Olhe para cá, vamos pensar em medidas. Cavalo, jumento, jumentinho. Entende o que eu falo? Não. Altura, todos juntos. Mais forte agora. A última vez, todos juntos. Jesus diz aí na frente vai ter um jumentinho. Por que Jesus não disse aí na frente vai ter um cavalo branco, um cavalo lindo, árabe, puro sangue, aí na frente? Afinal de contas eu sou Jesus e vou entrar em Jerusalém, mas eu quero entrar em Jerusalém no cavalo branco. Ele diz: eu vou entrar em Jerusalém, mas no jumentinho. Olhe para mim. Todos os reis de Davi para frente, quando foram entronizados, tiveram que participar de uma cerimônia de entronização. Como que é a cerimônia? O rei vem para Jerusalém e ele chega montado num cavalo branco, porque afinal de contas não existe rei montado em qualquer outro animal se não for no cavalo branco. Se você pegar a épica pintura do século XVIII de Napoleão Bonaparte, você vai ver que na pintura Napoleão está montado no cavalo branco, com 2 patas levantadas, está com a mão aqui apontando para conquistar a Europa. Nenhum grande rei da história foi pintado, fotografado, honrado se não foi no cavalo branco. Todos foram no cavalo branco. Por quê? Porque o cavalo branco é o símbolo da autoridade. O cavalo branco é a glória da coroa. O cavalo branco faz com que quem monta nele seja mais alto do que todos. Aleluia. O cavalo branco dá destaque, dá honra, dá prestígio para quem nele monta, porque afinal de contas não é qualquer um que pode montar no cavalo branco. Aleluia. Davi entrou em Jerusalém no cavalo branco, Salomão também no cavalo branco, Jorão, Acabe, todos os reis de Israel entraram no cavalo branco, porque o cavalo, ninguém monta num cavalo assim, ó vida, ó céus. Não. No cavalo tem que montar aqui, pescoço duro e nariz empinado.
Cavalo branco vai batendo, galopeando assim de lado, ó, relinchando, batendo a crina. E quem vai montado nele vai com a glória. Quem monta no cavalo branco olha para os outros assim, ó. E a gente aprendeu desde criança a criar cavalo. Desde criança a gente anda criando uns cavalos para olhar para os outros assim. Tem gente que quando começou era uma humildade só, mas foi só Deus honrar, ele fica olhando para os outros assim. Cavalo branco ilude quem nele monta. Sabe por quê? Porque o Deus que está aqui nesta tarde é especialista em derrubar crente do cavalo. Alguém montou num cavalo e disse, Atos 9, eu vou matar cristãos lá em Damasco. O que ele não esperava é que naquele caminho o homem do jumentinho ia aparecer e derrubar ele do cavalo. Porque quando a gente cai do cavalo, o ângulo muda. No cavalo a gente olha assim, ó, mas quando cai do cavalo a gente olha assim, ó. Quem és tu, Senhor? Por isso que você nunca vai poder ser discípulo de Jesus criando cavalo. Não existe discípulo de Jesus com orgulho, com altivez. Não existe. Sabe por quê? Porque Jesus deu exemplo. Eu podia entrar de cavalo, mas não vou entrar de cavalo, vou entrar de jumentinho. Jumentinho não tem a glória do cavalo, mas tem a simplicidade do nosso Senhor. É verdade que a última entrada de Jesus em Jerusalém foi no jumento. Por quê? Porque esse é o Messias sofredor, o filho de José, que está crucificado seminu. O filho de José, que tem uma placa em cima, rei dos judeus. O filho de José, que tem uma coroa de espinhos. Só que agora ele não é mais o filho de José. Agora ele é o filho de Davi. O Jesus que vai voltar em glória, aí sim, em glória, vai voltar por cima e não por baixo. Aí ele vai vir num cavalo branco, com a coroa com vários diademas, vestido de linho salpicado com sangue, e não é mais rei dos judeus, é na coxa, rei dos reis e senhor de todos os senhores. Diferente. Jesus vai entrar no jumento, que ele não tem apóstolo jumento, mas ele sabe onde o jumento está. O jumento está na casa de alguém. O jumento pertence a alguém. O que Jesus vai fazer? Redobre sua atenção. Chamou 2 dos discípulos e disse: 1,7 quilômetros vai ter uma estaca, um pelouro. Lá vai ter um jumentinho amarrado. 0 quilômetros, sem placa e com plástico no banco. 0. Nunca ninguém montou, é 0. Vocês vão lá, desamarra esse jumento e traz para mim. Se porventura o dono aparecer, vocês dizem para ele que eu, o Senhor, preciso dele.
essa fé me impressiona. É diferente da fé natural. A fé natural que todos nós temos, todos nós, não precisa nem ser salvo. Todo ser humano tem fé natural. Um dia desse eu entrei no avião para viajar de Miami para o Brasil. E aí eu entrei e pensei, não sei por que eu pensei: o que será esse piloto, hein? Será que esse piloto é pai de santo? Será que esse piloto é muçulmano? Será que esse piloto é pedófilo? Eu não sei quem é esse piloto. Será que a carteira dele não está vencida, não? E eu entrei lá e botei minha vida na mão de alguém que eu não conhecia. Você imagina? Se no céu ele brigou com a mulher, discutiu com a mulher, e no céu ele toma uma decisão. Quer saber? Eu acho que eu vou morrer. Eu tinha ido com ele, porque eu confiei. Isso é uma fé natural. Fé natural é aquela que você tem todo dia quando você pega aquela van que te leva para o trabalho. Você não sabe se o motorista está com o pneu careca, se a direção está folgada. Você não sabe se ele sabe realmente dirigir, se ele é habilitado. Você não sabe se é legal, se é ilegal. Você não sabe, e você viaja a viagem inteira batendo a cabeça no vidro e babando. Isso é uma fé natural que não impressiona ninguém, nem Deus. Quer ver o que é fé natural? É você pegar um monte de dinheiro, chegar no banco, entrar numa fila e chegar no caixa e ver uma mulher que você não sabe nem o nome. Você pega todo aquele dinheiro, está na mão dela, e ela te dá um papelzinho amarelo assim. Você sai todo feliz porque ela te deu um papel amarelo. Você deu todo aquele dinheiro na mão dela, ela te deu um papelzinho. Você acredita no que está escrito naquele papel, que foi realmente depositado. Você acredita no papel do banco, mas não acredita no papel da palavra de Deus. Você acredita no motorista que tem a sua vida na mão dele, mas não acredita no Deus, aleluia, que te criou, que te salvou, que te remiu, aleluia, que está aqui te abençoando nessa tarde. Fé é igual desse homem. Por quê? Porque esse homem, dono de um jumento 0 km, sem placa, com plástico no banco, agora vê 2 discípulos chegar. Quando eles chegaram, eles viram o jumento e disseram: olha lá, o jumento está lá mesmo. Jesus não mente não, hein? Ele falou que ia estar lá e está. Se está lá é porque é para nós. Foi lá desamarrar o jumento, uma luta danada para desamarrar. Aí pegaram o jumentinho e estão indo embora, está dando tudo certo. Quando eles vão virar a esquina, alguém grita: ei! Um olha para o outro, já passa a corda. É com você. Aí o outro diz: não, é com você, segura aí, segura aí. Um quer dar corda para o outro. Aí alguém olha para trás e diz: pois não, senhor. Aí é o dono do jumento dizendo assim: ficou doido? Você está doido? Jumento aí tem dono, rapaz, sou eu. Aí um olhou para o outro e disse: e agora, o que a gente fala? Aí o outro disse: vamos falar o que Jesus mandou a gente falar. Por quê? Porque se você falar o que Jesus manda você falar, e se você fizer o que Jesus manda você fazer, tudo vai dar certo, ainda que apareçam obstáculos. Olhou para trás e diz: o Senhor precisa dele. Aí o dono do jumento olhou e disse: ah é? Legal, pode levar. Olhe para mim, olha aqui para mim, preste atenção no que eu vou dizer. É diferente de Jesus ir lá pegar o jumento, é diferente de 2 discípulos ir lá buscar. Se Jesus descer aqui agora,
Jesus descer aqui agora e pregar uma mensagem para você, nossa, meu Deus do céu, até os cachorros da rua acreditam, porque é Jesus. Agora quem vai buscar o jumento não é Jesus não, são dois enviados de Jesus. Sabe o que eu estou lhe dizendo? É que eu vim aqui na Portuguesa hoje com a missão, porque Jesus me enviou para essa missão. Vai ser difícil, claro, você acreditar em mim, mas pelo menos acredita naquele que me enviou, porque aquele que me enviou é o dono da obra na sua vida. Olha lá, 1, 2, 3, 4. O dono deixou levar e eles foram embora com o jumento, 0 quilômetro. O que eles fizeram? Quando estão voltando, olhe para mim, os dois, Eliseu, os dois, tiraram a sua túnica, a sua capa, sinal de ministério, sinal de unção, tiraram sua unção e colocaram no lombo do jumento. Por quê? Porque acreditaram, Jesus sentou em cima da unção deles. Agora os 10 que não acreditaram, tiraram a túnica e colocaram no chão, para o jumento pisar em cima. Então a sua postura vai determinar para que serve a unção que Deus te deu. Se você crer e obedecer no que Jesus manda você fazer, a sua capa será honrada e Ele vai sentar sobre ela. Agora se não acreditar, vai servir de tapete para jumento. Aleluia, glória a Deus. Ouça o que eu estou lhe dizendo. Jesus monta no jumento e vem, entra em Jerusalém. Olha só, eu estou lhe dizendo, para que Jesus veio ao mundo? Para cumprir a risca o que Deus disse a respeito dele através dos profetas. Jesus veio ao mundo para provar para mim e para você que Deus não mente, que cumpre tudo o que fala e promete. Isso quer dizer o quê? Pode levantar a mão para receber. Que tudo o que Deus prometeu para você, tudo o que Deus falou que ia fazer e realizar, chova canivete ou chova granizo, não interessa, vai acontecer, custe o que custar, demore o que demorar, Deus vai cumprir a risca tudo o que Ele prometeu para você. Cutuca alguém e diz, sabe por quê? Cutuca alguém e diga, sabe por quê? Diga de novo, sabe por quê? Porque Deus não mente. Olhe para mim. Jesus monta no jumento e entra em Jerusalém. É aclamado rei. Por quê? Porque as pessoas tinham palmeiras na mão, símbolo de vitória. Por isso que eu sou palmeirense. Não é muito o nosso caso hoje, mas palmeiras nas mãos e diziam: Baruch Havá Vishen Adonai, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Essa frase só se usa quando um rei é entronizado. Bendito o rei que vem em nome do Senhor. Quem me ouviu, diga amém. Para que Jesus veio ao mundo? Para cumprir tudo que Deus fala, sim ou não? Tá bom. Tem uma Bíblia aí, varão? Quem tem uma Bíblia fácil aí, rápido, aqui na frente? Tem? Tem? Abre Zacarias. Quem abrir mais rápido vai ler. Zacarias. Achou? Isso é um celular, irmão. A Bíblia está aí dentro? Zacarias, não Zacarias dos Trapalhões, não. Olhe para mim, abre o capítulo 9. Está aí já o 9? Olhe para mim, olha aqui para mim todo mundo. Bota o dedo no 9. Botou? Olhe para cá. Para que Jesus veio ao mundo?
para provar que Deus não mente. Ok? Zacarias é 400 anos antes de Jesus nascer. 400 anos antes de Jesus nascer. Quer dizer então que Zacarias não conhecia Jesus. Zacarias 9, versículo 9. Sabe ler bem alto? Só o versículo 9. Alegrai-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que vem a ti o teu rei, ele é justo e traz a salvação. Ele é humilde e vem montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, filho de jumenta. Na Bíblia de quem está com letra minúscula? Levante a mão, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. Então vai trocar essa Bíblia por outra. Porque rei com letra minúscula é qualquer rei. Pode ser o Pelé, pode ser a Xuxa, pode ser qualquer rei. Pode ser o rei Charles, pode ser qualquer rei. Mas o rei que o profeta disse não é qualquer rei, é rei com letra maiúscula. Então é rei dos reis, esse sim é rei. Jesus entra e é aclamado rei. Agora sim, em 20 minutos eu termino. Quando ele entra e é aclamado rei, Ivan, olhe para mim. Que ele entrou em Jerusalém, ele agora é coerência do pregador. Coerência do pregador. Ele chama os dois discípulos de novo que pegaram o jumento. Chama os dois e diz assim: vem cá vocês dois. Vocês conhecem o dono do jumento? Conhecemos. Então pega o jumento e devolve para o dono de novo. Ou seja, antes de Jesus pegar aquele jumento, ele era só mais um jumento, que tinha um preço. Quem me ouve, diga amém. Quando estava amarrado, aquele jumento era apenas mais um jumento que tinha um preço. Mas agora que Jesus monta nele e é entronizado em Jerusalém, ele já não é mais qualquer jumento. Porque agora ele é o jumento que Jesus montou. Então agora ele não tem preço. Agora ele tem valor. Olhe para mim. Olhe para mim. Não existe nada, exatamente nada, que você coloque na mão do Senhor que um dia ele não te devolva supervalorizado. Deus não deve nada para ninguém. Então você entrega um jumentinho e ele te devolve o jumento que ele montou. O jumentinho na estaca tem preço, o jumento que Jesus montou tem valor. Imagina depois as pessoas chegando e dizendo: quer vender? Bota preço que eu pago. A diferença entre preço e valor está em um detalhe. Vai depender na mão de quem está. Olhe para mim. Uma camisa da seleção brasileira ali na loja de esporte tem preço. Mas aqui o Pelé jogou a Copa de 70, tem valor. Uma luvinha de prata com os dedos cortados ali na loja tem preço. Mas aqui o Michael Jackson gravou o Thriller, tem valor. Porque as coisas dependem na mão de quem estão. Aleluia. Você não entendeu o que eu disse? Vai entender agora.
5 pães e 2 peixinhos na sua mão, são só 5 pães e 2 peixinhos, nada mais. Mas na mão de Jesus, alimenta milhares de pessoas e ainda sobram 12 cestos. Alguém me disse, os 12 cestos são para os 12 apóstolos. Não, porque os 12 apóstolos não semearam nada para colher um cesto. Eu nunca vi Deus dar algo para quem não semeia. Os 12 cestos é para o menino, porque ele investiu 5 pães e recebeu 12 cestos. Aleluia. Sabe o que isso quer dizer? Levante a mão e receba. Que não existe nada, eu te garanto, exatamente nada, que você coloque na mão do Senhor, que Ele não te devolva supervalorizado um dia. Deus não deve nada para ninguém. Estão as pessoas que podem abrir a boca e dar um glória a Deus. Aí o diabo diz assim: aquela campanha que você fez, aquele propósito que você fez, não deu em nada. Mentira, mentira. Está guardado, porque no momento certo Deus vai te retribuir aquilo que você fez. Deixa eu lhe contar uma história rápida. É forte que eu vou falar. Eclesiastes 11, 1 diz: lança o teu pão. Todos juntos, 1, 2, 3. Eu acho que tem gente aqui que ainda não aceitou Jesus não, né? Ou tem? Lê Bíblia ou não? Deve ler revista, tititi, jornal, novela. Bíblia não, né? Lança o teu pão sobre as águas. E o que? Depois de muitos dias o acharás. Olhe para mim. Ouça o que eu vou dizer agora. Apóstolo, pastor Tino, Davi, ouça o que eu vou dizer. Lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás. Quem está me ouvindo, diga amém. Jesus está indo, só ele e Pedro, porque os outros discípulos já estão dentro de uma cidade no litoral de Israel. Ouça o que eu vou dizer. Quando eles vão chegando na cidade, tem uma alfândega. Que eles vão entrando, o cara fala assim: ó, não entra se não pagar o imposto. Aí Jesus pensa: mas o tesoureiro é Judas, ele já está lá, como é que eu vou? Não tem dinheiro aqui. Eu não tenho dinheiro, não tenho dracma para pagar. Você tem, Pedro? Pedro disse: não. Olha para mim. Se aquela alfândega abrir, ele entra e faz a multiplicação dos pães, miraculosa dos pães, milhares de pessoas. Lembra de Eclesiastes? Lança o teu pão. Ouça o que eu vou falar. Jesus não consegue entrar na cidade porque a alfândega não deixa, e eles não têm o dinheiro. Aí Jesus pensa assim: Pedro, pega um anzol e lança na água. Lança o teu pão sobre. Eu não ouvi, sobre o quê? Olha Jesus para Pedro: pega o anzol e lança na água. Pedro está pensando: eu vou lançar o anzol na água para quê? Quando ele lança o anzol, aleluia, ele puxa um peixe. Jesus diz para ele: abre a boca do peixe. Quando ele abriu, lá estava as dracmas para pagar o imposto. Abrir a porta e eles entrarem para multiplicar os pães. Agora me diga, quem lançou a dracma nas águas?
alguém que estava lendo Eclesiastes 11:1. Que está ou no mar, no barco, e viu lá, lança o teu pão sobre as águas. Aí ele fez conta, ó, a dracma é o preço do pão. Então, se a palavra de Deus, ela não volta vazia, ela vai dar resultado. Ele pôs a mão no bolso, pegou a dracma e lançou nas águas. Quando ele lançou nas águas, o peixe abocanha a dracma. Quando o peixe abocanha a dracma, Pedro lança o anzol. Quando Pedro lança o anzol, a dracma, que é o pão, paga a entrada. E por causa do pão sobre as águas, milhares de pessoas serão alimentadas pela multiplicação dos pães. Lança o pão nas águas é investir, sabendo que lá na frente você colhe. Olhe para mim. Em 93 eu me converti. Fiquei 2 anos em secreto convertido. Sabe onde era o meu culto? Meu culto era só de sábado. Ouça o que eu vou falar porque é forte. Todo sábado era o meu culto, mas não era em igreja não, era em casa. Por quê? Porque sábado tinha um programa chamado Sabadão Sertanejo. Esse era o meu culto. Me converti assistindo Sabadão Sertanejo. Olha para mim, sabe por quê? Porque lá no Sabadão Sertanejo ia um homem de 1 metro de altura cantar, com o olho torto assim, ó. Aí ele cantava: Jesus está vivo, Jesus é vencedor. 93. Eu não gostava muito da música, mas gostava quando davam 15 minutos para ele pregar. Aí eu chorava. Aí eu rachava de chorar, porque ele era forte quando falava, poderoso. Durante 2 anos aquele foi meu culto. Isso em 93, olhe para mim. 2004, 11 anos depois, eu já estava pregando, tinha 1 ano e meio de ministério. Estou pregando numa igreja, lá uma unção tremenda. Terminou o culto, uma mulher me procurou e disse assim: pastor, o senhor pode orar pelo meu irmão? Eu disse: claro. Onde ele está? Não tinha mais quase ninguém na igreja. Ela disse: está ali sentado. Aí eu procurei e falei: aonde? Ela ali. E eu olhava aquelas poltronas de cinema e não achava, e disse: aonde? Ela ali. Vamos lá. Quando eu cheguei lá, era um anãozinho da televisão chorando. Ele chama-se Nelson Ned. Na hora que eu cheguei, ele olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas e disse: moço, como Deus te usou para me abençoar hoje. Isso é uma bênção. Eu fui edificado hoje, que eu estou passando uma luta tremenda. Ouça o que eu estou falando. Aí ele virou para mim e falou assim: nunca pedi oração para ninguém, mas eu quero que você ore por mim. Aí eu me ajoelhei diante dele e disse: não, é o Senhor que vai orar por mim. Ele disse: como assim orar por você? Eu disse: há 11 anos atrás, 11 anos atrás, eu me converti com a mensagem sua no Sabadão Sertanejo. Ele me disse assim: pastor, perdi mais da metade do meu dinheiro naquele programa. Eu pagava do meu bolso para cantar e pregar ali. Eu pagava do meu bolso. Aí eu disse para ele: há 11 anos atrás você lançou o seu pão sobre as águas, e agora você encontrou. Porque Deus não deve nada para ninguém. Você está entendendo o que eu estou pregando ou não? Vou terminar. Você sai daqui apenas com uma resposta para 2 perguntas. Ou você perdeu tempo aqui agora
e vai continuar tendo uma vida amarrada, porque o dono daquele jumento poderia dizer: ó, quer saber? Negativo, o jumento vai ficar amarrado aqui e ninguém vai levar. A outra opção é desamarra esse jumento e entrega na mão do Senhor. Você não está entendendo o que eu estou falando? Um jumento amarrado numa estaca, o máximo que ele anda é aqui, ó. O jumento na mão de Jesus anda aqui, ó. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que existem pessoas aqui que têm vida amarrada. Está 10, 15, 20, 30, 100 anos na igreja, mas não sai do lugar. Ele está na igreja há muito tempo. Então no final do ano passado ele fez um monte de promessa para Deus. Nada acontece, porque tudo que ele faz, ele não chega a lugar nenhum. A vida dele é presa, é amarrada. Olhe bem para mim, ouça o que eu vou dizer, estou perto de terminar. Eu me lembro quando eu era moço, novinho, pequeno, que eu ia jogar futebol e o meu tênis rasgou e ia jogar com o do meu irmão. Era um quichute. Você lembra disso, né? Quichute, lembra, né? Só que era maior do meu irmão no meu pé. Aí quando a bola vinha, do jeito que vinha, eu dava canhoto. Quando eu dava, junto com a bola ia o quichute voando. Todo chute que eu dava, o quichute voava. Eu falei: eu preciso criar uma estratégia para esse quichute não sair mais do meu pé. O que eu fiz? Amarrei ele em cima, depois passei pelo tornozelo, amarrei no tornozelo e comecei a dar um monte de nó. Dei um, dei dois, dei um monte, ficou dessa altura de nó. Do jeito que a bola vinha, eu dava. Quando eu dava de esquerda, era gol, e o quichute não saía do pé. Era uma alegria jogar bola. Tristeza era na hora de tirar o quichute, porque eu não tinha unha para desatar aquele nó. Era uma loucura. Eu perdia mais tempo tentando tirar do que quando colocava. Entende o que eu falo? Não? Todos os nós da sua vida foi você mesmo que fez, um por um. Porque na hora você estava pensando no jogo e se esqueceu que o jogo um dia acaba. E agora, para desatar o nó? O que eu quero lhe dizer? Isso mesmo, que os nós que você não consegue desatar, Jesus vai desatar nessa tarde. Paz do Senhor, irmãos e irmãs. Se você tem um chamado de Deus na sua vida, uma promessa de ser um pregador ou pregadora, ou até mesmo se você já tem um ministério, leve o seu ministério a sério, venha se capacitar ainda mais na palavra de Deus e aprender os detalhes das Escrituras, os mapas das cidades da Bíblia, os costumes e culturas típicas daquela época e muito mais. Acesse o nosso site que está na descrição e conheça o nosso treinamento, que irá fazer você se aprofundar ainda mais nos textos bíblicos.